Nascido na França, em Ornans, em 1819, filho de Regis Colbert e Sylvie Odo, Gustave Colbert era herdeiro de uma família rica proprietária de terras, onde havia criação de gado e era praticada a agricultura. Devido à sua origem familiar, Colbert teve o privilégio de, aos 12 anos, entrar para o seminário de Ornans, onde teve seu primeiro contato com a arte, instruído pelo pintor pré-romântico Antoine Jean Gros, e em seguida ele entrou para o Royal College Beskow, onde experimentou as técnicas de desenho de um dos ex-alunos de Jacques-Louis David. Em 1879, Colbert se muda para Paris, para viver com seu primo Jules Dor. Lá ele frequentou a faculdade de Direito ao mesmo tempo que participava de aulas no estúdio de pintor Charles Steuber. Suas principais inspirações estavam no Louvre, local que frequentemente visitava para admirar o estilo claro-escuro holandês e estudar obras, especialmente da escola espanhola do século XVII, de Diego Velázquez, Francisco de Zurbarán e José de Ribeira. Em 1848, 10 pinturas de Colbert foram selecionadas para exposição no Salão de Paris. Com isso, o artista passou a ter o maior reconhecimento de seu estilo de querer representar pessoas simples e anônimas, que ia contra o neoclassicismo, estilo que estava em alta no momento, que representava figuras mitológicas e personagens da história. Mesmo com as críticas por parte de outros artistas e especialistas da época, Colbert não perdeu o seu reconhecimento e prestígio, continuando com a produção de suas obras, pintando cenas de caça, a natureza morta e paisagem. Como muitas pessoas imponentes da época, Colbert teve uma leve participação política. Se dizia republicano por nascimento, mesmo não participando diretamente de movimentos como a Revolução de 1848. Ele teve participação política e artística ativa no governo socialista de curta duração, que desencadeou com a Comuna de Paris. Com a queda do governo, ele foi condenado a 6 meses de prisão pelo envolvimento na destruição da coluna Vendôme, um símbolo de autoridade napoleônica. Em 1873, com medo de perseguição pelo novo governo instalado, Colbert resolveu se exilar na Suíça, onde morreu em 1877 de complicações de uma doença hepática, causada pelo seu alcoolismo. Como representação de si mesmo, ele se autodeclarava o homem mais rude e arrogante da França. Em relação ao seu trabalho artístico, Colbert foi o líder e protagonista do movimento do realismo, com uma visão de pintar o real, aquilo que era visível aos olhos do artista. Ele serviu de inspiração para outros movimentos, como o cubismo e o impressionismo, por causa da sua liberdade em relação a outros movimentos artísticos. Isso o fez virar a peça importante da arte francesa no século XIX, pela inovação nas suas obras e pelas declarações ousadas feitas socialmente pelas suas pinturas. Uma das suas declarações mais famosas foi quando pediram para ele pintar anjos e ele respondeu que os pintaria se os visse. Suas obras no final da década de 1840 e início de 1850 foram as que lhe deram o seu reconhecimento, as quais representavam camponeses no seu trabalho do dia a dia. A maior parte de suas pinturas eram feitas em grande escala, com a ideia de deixá-las o mais real possível. Nos anos seguintes, as suas pinturas começaram a apresentar um caráter político, com nudez e pessoas fazendo coisas comuns, como um enterro. A sua obra mais famosa é o Ateliê do Artista, uma tela autobiográfica apresentada em uma exposição particular de Colbert, chamada de Le Réalisme, que nomeou o nome do movimento realismo. A tela mostra o próprio Colbert pintando um quadro ao lado de uma mulher nua, que representava a inspiração e a verdade, e uma criança, que representava as novas possibilidades artísticas, juntamente com outras pessoas à direita, que representavam os admiradores da arte, e à esquerda as pessoas comuns que viviam na miséria, na pobreza, na riqueza e as pessoas que precisavam da morte para viver. Colbert caracterizou esse quadro como uma forma dele ver o mundo ao seu redor.